Fala, meu povo, beleza? Então, essa aula de hoje eu estou pretendendo corrigir alguns exercícios de algumas dúvidas que os alunos tiveram ao longo aí dos livros didáticos, das trilhas, e que foram me enviando via e-mail, Instagram, pela própria plataforma. Isso é uma prática que vocês podem fazer, que eu vou tirar um dia da semana para compilar essas dúvidas suas, para poder gravar uma aula para mostrar para vocês como é que resolve esses exercícios, certinho? Então vamos aí à aula de hoje, tá? E outra coisa, qualquer dúvida que aparecer com relação ao vídeo, poste ela nos comentários do vídeo, que aí eu respondo no lugar mais fácil, que eu sei qual é o contexto da pergunta, fica melhor para a gente poder se comunicar, ok? A primeira questão que aparece aí é essa questão do livro 5. Está falando que a figura tem três vasos, V1, V2 e V3. Essa figura foi usada para várias questões nessa página. E no caso aqui, ele está perguntando em relação à força que o recipiente aplica sobre a superfície. Ele quer saber qual é a força do cara inteiro sobre a madeira aqui, ó. Né? Qual aqui que está correta? Se a gente parar para pensar, qual é a força que está envolvida no caso? É o peso do líquido. O peso do líquido depende basicamente da quantidade de líquido que tem no vaso. Qual vaso tem mais líquido? Obviamente é o vaso 1, então ele exerce maior peso. Essa questão era só isso, tá? A questão de número 6, né? Aqui conta a historinha do rei Heron, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que ele pediu para o cara lá da cidade Ourives fazer uma coroa para ele. Então ele deu uma certa massa de ouro para Ourives, né? Caiu no ouvido do rei que teve uma corrupção aí no meio, que o Ourives catou parte do ouro e fez a coroa com a mistura aí de metais que não eram muito nobres. E ele pediu para Arquimedes ver se sabia o que estava rolando, o que acontecia, se essa coroa realmente era de ouro puro ou se era uma mistura. Então o que o Arquimedes pensou? Para poder, né, fazer isso aí, ele tem que calcular a densidade da coroa. Correto? Calcular a densidade da coroa é super simples. A gente pega a massa da coroa e divide pelo volume da coroa. Com os dados que nós temos, o cara só deu para a gente dois dados: o peso da coroa fora da água e o peso da coroa dentro da água. Vocês vão entender por que tem esse lance da água aí. Deu a gravidade e a densidade da água. Então, eu tenho que calcular a densidade da coroa. A massa da coroa é tranquilo, é só pegar o peso dela, fora da água. Então, você usa essa equação aí da segunda lei de Newton. A massa da coroa vai ser o peso dividido pela gravidade, então está aqui a massa da coroa. Guarda esse valor. E o volume da coroa? É mais complicado, que é um objeto todo irregular. Por isso que a gente vai utilizar aqui a equação do empuxo, que inclusive foi uma descoberta de Arquimedes. Por que a gente vai usar a equação do empuxo? Porque ela depende basicamente do volume do objeto que é imerso num líquido, no caso aqui a água. Então, se a gente conseguir determinar o valor do empuxo, isso nós temos, nós acharemos o volume submerso da coroa. Então, olha essa figura aí. Aqui está a coroa fora da água, que o peso é 7,84. Aqui está a coroa dentro da água, que o peso medido é 6,84. Por que esse peso diminui? Porque quando eu coloco a coroa dentro do líquido, aparece sobre ela uma força para cima que nós chamamos de empuxo, que é calculado por isso aqui, né? Então, se eu pegar essa situação de equilíbrio, eu tenho que o peso da coroa, que é para baixo, tem que ser igual à soma do empuxo mais a força do dinamômetro, que é essa balancinha aqui. Então, se eu quero achar o empuxo, é o peso fora da água menos o peso dentro da água. Então, o empuxo aqui no caso vai ser de 1 newton. Aí nós vamos substituir aqui, ó, o empuxo 1 newton, 10 elevado a 3.000 é a densidade da água e a gravidade que vale 10. Faz as continhas, 10 elevado a 3 vezes 10 dá 10 elevado a 4, né? Passa para lá dividindo. O volume submerso, que seria o próprio volume da coroa, então vai ser de 10 elevado a menos 4. Agora, calcula a densidade da coroa. Pega a massa, divide pelo volume, vai dar esse valor aqui. Fazendo as correções com a vírgula, chegamos à resposta. Correto? A número 7 é uma história um pouco diferente, é uma questão que vocês apresentaram maior dificuldade porque ela precisava de elementos do ano anterior. No caso aqui, a força elástica. Como que eu calculo a força elástica? É K
vezes x. K é uma constante chamada constante elástica e o x é um alongamento da mola, o tanto que ela estica. Então, o que esse problema está falando? Colocou um bloco preso numa mola. Quando ele estava fora da água, né, porcentagem submersa de 0%, o alongamento da mola é 5. A mola esticou 5 centímetros. Aí ele foi enchendo de água o recipiente gradualmente até o bloco ficar completamente submerso. Neste caso, o alongamento da mola vale 3. E ele quer que a gente calcule a densidade do bloco em relação à densidade da água. Ele quer o ρ do bloco dividido pelo ρ da água. Ficou aqui embaixo, mas vocês vão entender. Então eu vou ter que achar a densidade do bloco, né? E dividir pela densidade da água. Como que nós vamos fazer isso? Para calcular a densidade do bloco, eu preciso da massa do bloco sobre o volume do bloco. Correto? E a massa do bloco vou obter através de quem? Do peso. Então tudo vai começar pelo peso. Então a gente coloca assim, fora da água, o que acontece? Só tem duas forças, que é o peso e a força elástica. Então o peso está aqui, força elástica é dada por K vezes X. Eu não sei nenhum valor de P e não sei o valor de K, mas eu sei o valor de X. E quando ele está fora da água, o alongamento é 5. Ó. Né? Então eu sei que a minha constante vai ser igual a peso sobre 5. Eu vou guardar isso aqui. A constante ela pode ser usada em qualquer situação. Correto? Então nota que eu tenho duas incógnitas, uma equação, não vai dar para resolver nada, então eu vou precisar de uma outra equação para fazer uma espécie de sistema. Dentro da água, o que acontece? O peso é igual ao empuxo que está para cima, mais a força elástica que está para cima. Então o peso continua aqui, ele é igual ao empuxo mais K vezes 3. Né? Por que é 3 aqui agora? Porque quando ele está 100% submerso, o alongamento da mola vale 3. Só que nós sabemos que K é isso aqui, ó. Então no lugar de K, o que eu coloquei? P sobre 5. Correto? Vou calcular o empuxo. O peso já estava aqui, esse cara está mais, passa para o outro lado menos. Ó, tiro o mínimo, faço as continhas, então eu sei que meu empuxo é 2P sobre 5. Com isso daqui eu já consigo determinar as densidades. Quer ver? Empuxo é a densidade do líquido vezes gravidade vezes o volume submerso. Lembra que o volume submerso é igual ao próprio volume do bloco lá dentro do líquido. Então como é que vai ficar? Empuxo não é 2P sobre 5? Está aqui. Densidade do líquido está aqui, gravidade está aqui, volume submerso está aqui. Só que peso é massa vezes gravidade. Então coloquei aqui, ó, massa vezes gravidade. Com isso eu já corto quem? A gravidade. Correto? Massa, eu tenho como descrever a massa de um bloco em função da densidade dele. A gente sabe que densidade não é massa sobre volume. Então a massa vai ser densidade vezes volume. Então no lugar de massa eu vou colocar isso, ó. Densidade do bloco vezes o volume do bloco. O volume do bloco é o próprio volume submerso. Então o que vai sobrar? Vai sobrar isso aqui. 5 estava dividindo, passei para lá multiplicando. Aí eu não quero densidade do bloco sobre densidade do líquido. Vai ficar dessa maneira aí, ó. Passo o líquido para cá dividindo e passo 2 para o outro lado dividindo. Então a razão aí no caso é 2,5. Certinho? Qualquer dúvida, lá nos comentários. Essa questão mexe sobre conversão de temperaturas, de escalas termométricas, né? Aqui ele deu uma tabela com as escalas que ele quer que você pegue a temperatura em Celsius e coloque nessas escalas. E o cara deu o ponto de gelo e o ponto de vapor de cada escala. Para que ele faz isso? Para definir uma escala térmica, eu preciso desses dois pontos, ponto de gelo e ponto de vapor. Aí com esses dois pontos eu determino qual vai ser o valor da minha escala. E para transformar de uma para outra, eu uso uma regrinha básica de proporção. Como assim a proporção? Esse pedacinho aqui, ó, dividido por esse pedação, é proporcional ao outro lado a esse pedacinho dividido por esse pedação. Em números, como é que ficaria? Então, se eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, eu pego final menos inicial, TC menos 0, sobre esse cara todo aqui, ó, final menos inicial, 100 menos 0, está aqui. Vamos para o outro lado. Esse pedacinho, TK menos 273, sobre esse pedação. Final menos inicial. Faz as continhas.
Aqui no caso eu já substituí o TC pela temperatura em Celsius que ele me deu, menos 270. Aqui eu posso cortar esses dois 100. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá menos 273, passei para lá mais 273. Então a temperatura em Kelvin é de 73 Kelvin. Correto? Para outra escala, essa escala aí que não é o mais utilizada. Temperatura média da Terra, 15 graus. Quero saber quanto que vale 15 graus nessa escala aqui. Mesma coisa, ao termômetro aí, ó. Correto? Então esse pedacinho, TC menos 0, dividido por esse pedação, 100 menos 0, é igual a esse pedacinho, TR menos 0, dividido por esse pedação, 80 menos 0. Faz as continhas, né? Coloquei aqui já o 15, que é a temperatura em Celsius que ele quer converter. Aqui eu posso simplificar, correto? Agora o que eu faço? Multiplico o cruzado. Olha lá, 10 TR igual a 120, TR igual a 120 sobre 10, então TR vai ser igual a 12 graus. Mesmo raciocínio se aplica aqui ao Fahrenheit. Temperatura do corpo humano, 36 graus Fahrenheit. Então vamos lá. Está aqui em Celsius, está aqui em Fahrenheit. Mesma história. Pedacinho TC menos 0, pedação 100 menos 0. É igual, do outro lado, TF menos 32 sobre 212 menos 132, menos 32. Faço as continhas, já coloquei o TC aqui. Posso simplificar esses dois caras por 20. Então aqui vai dar 5, aqui vai dar 9. Multiplico o cruzado. Lembra que aqui eu tenho que fazer a propriedade do chuveirinho, né? Que tem dois caras lá, então vai ficar 5 vezes TF, 5TF, menos 5 vezes 32, 160, 9 vezes 36, 324. Passo 160 para lá, vai somar, vai dar 484. Passo 5 dividindo, então vai dar a temperatura do corpo humano em Fahrenheit, que é 96,8 graus. E, finalmente, a escala Rankine, que eu nunca tinha ouvido falar desse trem, mas está aí. Temperatura na superfície do Sol, 5.500, quero saber nessa escala. Mesma história, né? Pedacinho aqui, TC menos 0 está aqui, 100 menos 0 está aqui, é igual TRA menos 492, sempre o final menos inicial. Aqui vai dar o 100 e o 180 igualzinho da Fahrenheit, eu posso simplificar por 20, né? Vai ficar desse jeito, multiplica cruzado. Então as continhas ficam mais ou menos dessa maneira. Resolvo aí as coisinhas, vai dar 10.392 graus Rankine. Beleza? Toda conversão de escala passa por isso. Proporção do lado esquerdo tem que ser igual a proporção do lado direito. Só que para fazer isso, o cara tem que te dar a temperatura de vapor das escalas. De vapor e de fusão. Beleza? Trilhas agora. Apareceram algumas... as dúvidas na trilha não peguei foi muita dúvida não, tá, gente? Eu peguei as questões que as pessoas mais erraram. Ok? Então, essa aqui do cometa, ele fala que quer calcular a massa específica a partir de sua massa ou volume. O volume do cometa foi estimado como sendo disso aqui, e sua massa como sendo quilos. Qual a opção é correta? Primeira coisa, eu tenho que passar isso aqui de quilômetros cúbicos para metros cúbicos. Né? Cada casinha que eu ando de quilômetro para metro, eu ando 3 casas, cada casinha acrescenta um conjunto de 3 zeros, correto? Faço aqui para a potência de 10, vai dar isso aqui de metros cúbicos. Calcula a densidade, massa sobre o volume. Então a massa é 10 elevado a 13, que ele colocou aqui, o volume igual a 2,5 vezes 10 a 10, que nós calculamos aqui. Aqui é como se tivesse 1, né, meu gente? Então 1 dividido por 2,5 dá 0,4 vezes 10 a 3, quilogramas por metro cúbico. Se você olhar, a resposta está em gramas por centímetro cúbico. A gente sabe que cada 1.000 quilogramas por metro cúbico equivale a 1. Então é só dividir isso aqui por 1.000, que a resposta está aqui. Ó. Então isso aqui está ok. Certinho? Essa questão é muito complicada. Ela pressupõe um raciocínio muito mais apurado para resolvê-la. Ela parece simples, mas não é. Tá? Então você tem o seguinte, você tem um vaso comunicante em U, o braço dele aqui tem 30 centímetros e ele fala que tem água até a metade. Então aqui para baixo é 15, daqui para cima é 15. Coloca o óleo até completar e fica desse jeito. Ele quer saber qual é a altura da coluna de óleo. Então primeiramente eu vou dividir aqui. Ó. Eu sei
que nessa linha vermelha, daqui para cima vale 15 e daqui para baixo vale 15. Então eu coloquei aqui, ó, 15 centímetros nesse pedaço aqui, correto? Vocês notaram que o nível da água estava aqui em cima. Se eu colocar aqui agora uma segunda linha, a água baixou daqui para cá. Ela baixou X. Certo? O tanto que ela baixa aqui é o tanto que levanta aqui, apesar de estar fora de escala. Então isso aqui abaixou X, aqui levantou X. E esse pedaço aqui, ó, também vale X. Então aqui eu tenho a altura da coluna do óleo e aqui eu tenho a altura da coluna de água. Aqui vale 15 mais X e aqui vale 2X. Então como é que eu vou usar isso? Rho da água vezes a altura da água igual a rho do óleo vezes a altura do óleo. Substituo. O rho da água é 1, que ele passou aqui, ó. Correto? A altura da coluna de água, 2x, está aqui. O rho do óleo, passou aqui, ó, 0,7. Altura da coluna do óleo, 15 mais x. Faço as contas, 2x, aqui eu faço a propriedade associativa, né, o chuveirinho, tá tudo aí. Passo 0,7 para cá, 1,3 igual a 10,5, x é igual a 10,5 sobre 1,3, que vai dar aproximadamente 8. Então x vale 8, ele quer saber qual é a altura da coluna de óleo. Então vai ser 15 mais 8, 23. Mais próximo aqui, ó, 22,5. Correto? Tenso, né? Questão de número 7. Molécula de colesterol tem uma massa aproximada de 6,42 vezes 10 a 25 quilos. Isso, galera, é a massa de uma molécula. Tá? Como ele deu densidade aqui em gramas, eu passei a massa da molécula de quilos para gramas. Basta multiplicar por 1000. Então fica assim, ó, de uma molécula. Ele quer saber qual é a ordem de grandeza do número de moléculas em 1 centímetro cúbico. Aqui é uma regra de 3. A densidade dela é 1,05 gramas por centímetro cúbico. Então, em 1 centímetro cúbico, eu tenho 1,05 gramas. E cada molécula tem essa contribuição. Então, como é que eu acho o número de moléculas? Divido 1,05 por esse número de cima. Então, vai dar isso aqui, ó. Quando ele fala em ordem de grandeza, ele quer somente a potência de 10 associada ao valor. A potência de 10 é 10 elevado a 21, que é a resposta aqui. Certinho? Questão de número 10, também complicadinha. Isso foi um acidente que aconteceu, galera, né? Vocês tinham nem nascido ainda. O submarino russo deu problema, ele afundou, o mundo todo acompanha isso aí. E os caras todos morreram porque não conseguiu salvar o submarino, né? Então ele falou aqui que ele desceu a 100 metros de profundidade. Aí ele pediu, né, que o submarino tem a pressão do ar dentro do submarino é igual à pressão atmosférica, tem uma janelinha circular de diâmetro de 20 centímetros, e ele quer saber qual é, na profundidade mencionada no texto, a força resultante sobre a escotilha. Aí eu vou pegar aqui um exemplo. Imagina, gente, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é um submarino visto de frente. Aqui é a torre, aqui é o periscópio, né? E a janelinha está aqui, ó, esse ladinho de cá. O que eu tenho? Eu tenho aqui a pressão da água, que ele está a uma certa profundidade, né? Pressão da água. Deixa eu apagar isso aqui que vai avacalhar o negócio lá, peraí. E eu tenho a pressão de dentro do submarino, que é a pressão interna, que equivale à pressão atmosférica. Para achar a força resultante, eu tenho que achar a pressão resultante. Qual que vai ser, obviamente, a pressão resultante? A pressão da água menos a pressão interna. Certo? Pressão da água é dada pela lei de Stevin. Pressão da água é igual a pressão atmosférica mais ρGH. Substituindo tudo. Pressão atmosférica 1 vezes 10 a 5. Os caras não ajudaram, colocaram aqui, né? A gravidade igual a 9,8, então tem que usar essa parada aí. Vezes 100, que é a profundidade. Faz as contas, né? 9,8 vezes 10 a 5, somou os dois, dá 10,8 vezes 10 a 5. Isso aqui é a pressão da água. Tá certo? A pressão resultante, como eu falei, então, é a pressão da água menos a pressão interna. Faz 1 menos o 8, então deu 9,8 vezes 10 a 5. Correto? Aí eu tenho que calcular. Pressão não é força sobre área. Aí eu calculo a área circular, então é π vezes raio ao quadrado. O raio é 10 centímetros. O diâmetro aqui que é 20, ó. Então o raio é 10 centímetros. Por isso que apareceu 0,1 aqui. Aí fazendo essas contas vai dar isso aqui de metros quadrados. Jogo nessa equação,
A pressão foi dada, a área foi dada, eu acho a força. Certo? Que dá esse valor aqui. Convertendo para os números que está lá na resposta, 30,8 vezes 10 a 3. Notem que a resposta da positiva está errada, não é esse gabarito. Tá? Inclusive eu já enviei para a supervisão pedagógica, deve ter enviado para a direção para falar para os caras lá que está errada a questão. Inclusive na live nós tivemos com o coordenador de física e ficamos a comentar sobre isso com ele também. Aí não sei o que eles vão fazer. Então a resposta correta, galera, seria a letra E. Tá bom? E finalmente, a última questão, questão 11. Tem um geyser. Para quem não sabe o que é um geyser, você tem lá em alguns lugares, tem muita atividade vulcânica, uns buracos no chão, certo? Com uns morrinhos assim, ó. Aí de repente sobe uma coluna de água na altura gigantesca e vapor. Sobe, vraf, né? Aí que está falando que a coluna pode atingir 40 metros e que a câmara subterrânea a água aquecida está a 170. Quer saber qual é a pressão acima da pressão atmosférica? Se eu pegar a lei de Stevens, eu vou tirar fora então a pressão atmosférica. Vai sobrar somente a pressão da coluna de água. Então a densidade é 1000, a gravidade é 10 e a altura é 210. Por quê? Eu tenho que levar em conta tudo que está para baixo, que são 70 metros, mais os 40 metros que subiu. Certo? Então a resposta aí, 2,1 vezes 10 a 6 Pascal. Beleza? Então galera, a questão é só essa aí mesmo, né? Que eu fiz o compilado. Dúvidas dessas questões, por favor, postem no comentário dos vídeos. Dúvidas em outros exercícios, mandem para mim via mensagem da Positivo, via e-mail, via Instagram, que eu vou fazer um compilado toda semana e vou gravar uma aula dessa, ok? Até a gente ver mais ou menos a questão das lives de novo, porque o Blackboard está limitando as pessoas, o Zoom está com problema de segurança, e a escola está tentando aí um acordo com a Google para a gente usar o Google Meet. Quando eu sair isso aí, eu vou voltar com as lives, ok? Então, galera, boa atividade a todos aí, bom se você não, e daqui a pouco a gente está de volta aí. Falou, meu povo.